Bom dia, turma! Vamos falar dentro do nosso assunto sobre gêneros literários, narração, narrativa e texto descritivo, certo? Estou mandando aqui por áudio apenas e a imagem porque a minha câmera quebrou de vez e então, enfim, foi isso que aconteceu. Bom, o que é narração e narrativa? Com certeza vocês já devem ter escutado falar muito na época que vocês estudavam e tal. Vamos estar relembrando e pincelando e trazendo um pouco para a nossa realidade. Narração nada mais é que relatar fatos, falar sobre algo que aconteceu, algum acontecimento, também é contar o modo detalhado de uma história, expor de forma oral ou escrita de fatos reais ou imaginários. Isso a gente observa muito em época da educação infantil. É a maneira que mais trabalhamos com essa forma de narração, principalmente de forma imaginária. Bom, em uma narrativa, há o relato de acontecimentos envolvendo personagens que agem, que participam da história, e essas ações acontecem em um tempo e em um espaço. Vocês podem observar aí uma senhora contando uma história para a criança e ela não mostra nenhuma ilustração, porém, pelo fato do conto, ele imagina como que seja, Normalmente isso acontece muito entre nós, quando alguém conta algum fato que aconteceu no bairro, na escola, Então, a narração ela consiste em arranjar uma sequência de fatos na qual os personagens se movimentam em um determinado espaço à medida que o tempo passa. Aí você já observa aqui, tem uma professora onde ela mostra uma imagem, no livro, onde ela vai lendo e contando e as crianças vão observando pela imagem e imaginando como seria e como é essa história. Bom, para ter a estrutura desses textos narrativos, primeiro deve existir a apresentação, que é a parte do texto em que são apresentados alguns personagens e expostas algumas circunstâncias de história, como o momento e o lugar onde a ação se desenvolverá. Aqui tem uma breve história onde vocês observam aí as cores, onde indica o personagem, a circunstância da história, o lugar e o momento. Ela passou do meu lado. Oi, amor, eu lhe falei. Você está tão sozinha. Ela então sorriu para mim. Foi assim que a conheci. Naquele dia, junto ao mar, as ondas vinham beijar a praia. O sol brilhava de tanta emoção. Um rosto lindo como um verão e um beijo aconteceu. Olha só as circunstâncias da história, É como ela estava, A ação que ela teve de sorrir, É o elogio sobre o rosto bonito dela. O lugar junto ao mar, as ondas, a praia, Dá para entender assim o momento também, que foi um dia de sol. Então, isso não é tão complicado assim, Se a gente for parar para observar, é assim que descrevemos uma narração. Bom, aqui diz: nos encontramos à noite, passamos por aí e num lugar escondido outro beijo lhe pedi. É a parte do texto que se inicia propriamente a ação, como eu tenho dito. Encadeados os episódios que se sucedem e conduzindo ao clímax, certo? Aí é a complicação, que a gente chama. O clímax, ele é o ponto da narrativa em que a ação atinge seu momento crítico, tornando um desfecho inevitável. Lua da praia no céu, o brilho das estrelas no chão. Tenho certeza que não sonhava. A noite linda continuava e a voz tão doce que me falava, o mundo pertence a nós, Aí já é o clímax da história. Aqui temos os desfechos, que é a solução do conflito e produzida pelas ações dos personagens. E hoje à noite não tem luar, e eu estou com ela. Já não sei onde procurar, não sei onde ela está. Hoje à noite não tem luar, e eu estou sem ela. Já não sei onde procurar, onde está meu amor? Aí é um conflito, Se a gente observar, uma pequena narração onde você observa, que é conduzido por esses personagens. Onde está, Cadê? É interessante isso. Olha, para que o texto seja dotado do sentido, precisa atender a critérios específicos no que se refere aos seus elementos constituintes, que é o personagem, o espaço, o tempo e o narrador. Vamos entender melhor, O personagem são os homens, as crianças, os bichos, os seres imaginários, os objetos que se transformam em personagem, desde que participem do enredo criado pelo determinado autor, Retrata a duração
Aqui já é o tempo, certo, gente? Onde retrata, né, a duração em que se deu a ação, demarcando quando ela aconteceu, né? Na noite, no finalzinho da tarde, na primavera, num parque, né? O tempo, numa chuva. Então, aqui é onde se dá a ação. O tempo, ele caracteriza o desencadear dos fatos, que eles podem ser classificados em dois tipos, que é o tempo cronológico e o psicológico. O cronológico é quando indica a ação que aconteceu dias, meses, anos, séculos, horas, minutos, né? Tempo cronológico já deu para imaginar. O tempo psicológico, ele já retrata a duração interior dos acontecimentos, que é expressado, né, pelas lembranças e sentimentos dos personagens. Já o espaço, ele é o local onde acontecem os fatos, né? Onde os personagens se movimentam, ou seja, onde os personagens realizam as ações. Pode ser numa praia, na cachoeira, no rio, né? Então aqui tem algumas imagens para vocês entenderem onde seria esse espaço, né? Um cenário criado por eles mesmos, né? O narrador é o sujeito que conta, narra a história, né? Atua como mediador e intermediário entre a história narrada e o leitor, né? Que é o receptor e o ouvinte também, certo? Aqui são alguns exemplos, né, de textos narrativos. Novela, conto, fábulas, crônicas, né, lendas, romance. E vamos ver os seus significados. Vamos ao exemplo do texto narrativo havendo romance. É uma história completa, né, composta por enredos, né, onde sempre dá uma deixa de que há algo mais, de que vai acontecer mais alguma coisa, né? Então tem todo um enredo. A novela é uma trama narrada em capítulos, porque capítulos eles são mais longos do que enredos. Então a diferença de romance e novelas são essas. As crônicas já é um tipo de texto narrativo curto e ele é produzido para meios de comunicação, né, como jornais, revistas. Hoje em dia é bem difícil a gente se deparar mais com crônicas, isso são coisas mais antigas, né? Contos de fadas também, que é uma história que é típica e apresentada por personagens fantásticos, né, do folclore. As fábulas são as narrações fantasiosas, né, sem compromisso com a realidade, né, mas permeada por recursos lúdicos, onde você observa mais naqueles livros, mais na educação infantil, que tem aqueles livros que tem aquelas imagens bem bonitas, né? As lendas, que é uma narrativa também fantasiosa, transmitida pela tradição oral através dos tempos, né, coisas que aconteceram há muitos anos atrás, que são contos. Então, o texto descritivo, ele é um tipo de texto que envolve a descrição de algo, né? Seja de um objeto, animal, pessoa, algum acontecimento. Os tipos de descrição são conforme a intenção do texto. As descrições são classificadas em subjetiva, né? Descrição subjetiva, onde apresenta algo, né? Todavia, evidências, impressões pessoais do emissor, né? O locutor do texto. A descrição objetiva, que nesse caso é o texto onde procura descrever de forma exata e realista as características concretas e físicas de algo, né, sem atribuir juízo de valor ou impressões subjetivas do emissor, né? Um exemplo de descrição objetiva são os relatos falados, manuais de instruções, né, os verbetes, dicionários, de enciclopédias. Isso também são maneiras mais antigas de ser dotadas essas maneiras descritivas e objetivas, certo?